Bom, então na aula passada nós vimos a estimativa. Nós estamos vendo a nova. Na aula passada nós vimos a diferença entre estimativa dentro e estimativa entre. A estimativa dentro, nós vimos que ela é uma estimativa que considera as populações, as amostras oriundas de uma mesma população. Portanto, ela desconsidera, para ela não importa a hipótese nula. Ela vai ser, portanto, o nosso padrão. E a outra, a estimativa entre, ela considerou as populações, amostras de populações diferentes. Para tanto, nós calculamos então a variância, estimamos, né, a variância de cada amostra. Depois disso, nós calculamos a variância das médias amostrais e a variância das médias amostrais. Nós multiplicamos ela por n, pelo número de observações, para encontrar a estimação da população, que foi o nosso SB. O nosso SW é o desvio padrão, a variância, SW ao quadrado é a variância é da média, a média das variâncias, no caso, que é da estimativa dentro. O SB é da estimativa entre. Então, agora nós encontramos o SW e encontramos o SB. E aí o que a gente vai fazer? Vamos vamos testar, saber se essas variâncias elas são iguais ou são diferentes. Para a gente testar isso, o que a gente usa? Nós usamos o teste F, a distribuição F. Como é que é a razão F? Nós vamos dividir o S B, que é a entre, né, entre, pelo SW, que é a estimativa dentro. Então aqui é a estimativa dentro e aqui é a estimativa entre. Bom, isso aqui vai ser quanto? O nosso deu 0, o SB deu 0,402, né? E aqui deu 0,067, certo? Bom, agora vamos, aliás, foi 0,071, aqui foi 0,071. Aqui deu 0,071. Bom, mas para isso eu tenho que entender bem o que é uma distribuição F, né? O que é que ela vai fazer e vamos entender um pouquinho novamente o grau de liberdade que a gente já viu também na aula passada. Então, o grau de liberdade, ele vai dizer quantas, como é que está a folga que eu tenho dos parâmetros, das variáveis, certo? Então aqui vamos encontrar o grau de liberdade para SB e o grau de liberdade para SW. No SB, lembrando aqui, ó, SB, nós encontramos ele, o SB é a entre, né? Nós encontramos ele como N vezes a variância das médias amostrais. Isso aqui é N vezes... Como foi que nós encontramos a variância das médias amostrais? Nós encontramos a média das médias. Nós encontramos a média das médias. Média das médias, que foi o x e os barra aqui, né? Elevamos ele ao quadrado, essa diferença, e dividimos por k menos 1. Então, esse k menos 1 aqui, ó, é o grau de liberdade, isso aqui é o grau de liberdade do SB.
grau de liberdade da estimativa entre. E o grau de liberdade da estimativa SW, da estimativa dentro, né, que é o SW, vai ser quem? Então vamos lá, SW ao quadrado. Isso aqui nós somamos S1 mais S2 mais S3 mais S4, dividimos por K, que é 4, né? Por 4. 1 por 4. Então isso aqui vai ser, vamos considerar aqui genericamente, né? Então mais S1. S1 ao quadrado. Sn ao quadrado. Então SW ao quadrado seria somatório. Quem é o S1? S1 é o somatório de todos os valores, menos a média da 1, né, ao quadrado, mais, aí vai, ó, quem é Sn? Ou, no caso aqui não é Sn, né, no caso aqui é SK. Então, corrigindo aqui, porque eu tenho K-médias, né, K-médias. Eu tenho N observações e K-médias. Então, aqui, ó, tenho N observações e K-médias. Esse é SK. Mais somatório de xi menos xk ao quadrado. Cada um desse aqui é dividido por n menos 1. Cada um desse aqui é dividido por n menos 1. Número de observações, né? N menos 1. E tudo isso aqui dividido por k. Bom, no final o SW ao quadrado vai ser quem? Vai ser 1 sobre esse n menos 1 vezes k, né? Vou colocar assim, k vezes n menos 1, vezes tudo que está aí dentro. Ó. Vai ser o somatório de xi menos x barra 1 ao quadrado, mais somatório de x e cada xi menos x, a média da késima amostra, ao quadrado. Bom, esse k vezes n menos 1, isso aqui é quem? É meu grau de liberdade. Meu grau de liberdade do SW. Então eu tenho dois graus de liberdade aí. Grau de liberdade, né? Então, grau de liberdade, eu vou ter o grau de liberdade que é no numerador. Do numerador é o k menos 1. E no denominador, que é minha amostra, que é minha aqui é dentro, né? Dentro, o denominador é dentro. É k vezes n menos 1. Ok, então eu estou dividindo entre por dentro. Então o numerador é entre, o numerador aqui é o entre, o n menos 1 é entre, e o denominador é dentro. Tá? N menos 1. Ok. Então, minha estimativa, então, minha estimativa entre vai ser quem? Minha estimativa entre vai ser... Aliás, vamos então agora só calcular, então, já que nós encontramos aqui tanto a estimativa, a razão f, a gente já encontrou a razão f, nós sabemos que o grau de liberdade do numerador da estimativa entre é k-1, no nosso caso, então, vai ser quem? 3, né? Que é 4 amostras, 4 menos 1, 3, e o nosso
Vou riscar aqui. Então, no nosso caso, o grau de liberdade, os graus de liberdade vão ser K menos 1, vai ser 4 menos 1, que é igual a 3, e Kn menos 1 vai ser 4 vezes 6 menos 1, 6 menos 1, que é igual a 4 vezes 5, 20. Então, o F que nós vamos procurar é com 3 graus de liberdade no numerador e 20 graus de liberdade no denominador. Como é que a gente encontra isso? Bom, nós encontramos isso aqui. Ó, eu tenho, vamos testar com a significância 5%, 3 e 20. Eu usando a fórmula, né, igual F o inf f é número de grau de liberdade. O número é 5%, ponto e vírgula, numerador 3, denominador 20. Isso deu 3,098. 3,098. E nossa razão F deu quanto? Quando eu dividir aqui, olha, teste F. Nosso teste F aqui vai ser o 0,0 SW. É a entre, né? É a entre e dentro. Então, a entre é 0, é o SB, aqui SB é o entre, eu coloco aqui na frente, entre, aqui é o entre, o SB, e o dentro é o SW. Então eu vou, na minha razão F, vou dividir, então, o S entre pelo S dentro, esse dividido por esse. Deu 5,63. Ora, 5,63 é maior, 5,63 é maior que 3,098. Como é maior, e a minha região de aceitação é quem? Minha região de aceitação é até o 3,098, né? Menor que 3,098 é a minha região de aceitação. Então, a minha região, como ele é superior, eu rejeito a hipótese nula. Então, no caso, as médias amostrais não são iguais. Então, as amostras elas não provêm de populações com médias iguais. E, assim, né, a quilometragem por galão não é a mesma para todos os tipos de gasolina. Tá? Então, para entender melhor, eu vou desenhar aqui um gráfico para a gente entender melhor. Vou tirar isso aqui. Esqueci isso aqui. Então, na realidade, eu teria um gráfico assim, ó. Aqui seria 3,10. Minha região de aceitação é essa aqui, ó. Região de aceitação, daqui até aqui. E o nosso F calculado, aqui é o F crítico. É o F crítico. O F calculado é aqui, 5, mais ou menos 60 e pouco, né? Que deu? 63, né? 5,63. Então aqui a região, como ela está fora, nós rejeitamos a hipótese nula. Então as médias não provêm de populações com médias iguais. Na fórmula que a gente fez, a gente vai encontrar somatório de cada x médio. Vamos subtrair x médio menos a média das médias. X médio menos a média da média. E multiplicar depois por n. No SW, nós vamos pegar cada xi menos a média do própria amostra, a média da amostra, levar isso ao quadrado, somar tudo isso aí e depois dividir por k vezes n menos 1 pelo grau de liberdade. Então vamos lá. Então nesse caso aqui,
eu vou pegar então, para encontrar entre médias, eu vou pegar aqui, ó, o xi, que é cada média amostral, menos a média da média amostral, que a média da média é 15,3. Então eu vou pegar cada valor desse, ó, 15,2 menos 15,3, depois o 15, depois o 15 menos 15,3, e assim por diante, né? O 15,4, depois o 15,6 menos 15,3. Se eu somar tudo isso dá 0,200. Só que eu tenho que multiplicar ainda o vezes 6, né? Vezes 6. Então vai ser o n, que é o número de observações, vezes 0,200. Isso deu 1,200. Então o somatório entre médias, eu vou colocar aqui igual a 1,2, né? 1,2. E agora vamos calcular dentro de amostras. Dentro de amostras eu vou ter que pegar, cada xi dentro das amostras, né? Subtrair pela média da própria amostra. Então, vamos lá, dentro da amostra eu vou fazer então entre médias. Agora ficou até mais fácil de você entender quando eu falar entre médias. Entre médias eu estou falando, olha, a média de cada amostra menos a média amostral, entre médias. Quando eu falar dentro da média, eu estou me referindo a dentro da própria amostra, cada valor da amostra xi menos a média da própria amostra. Então agora ficou mais fácil entender. Então, para eu encontrar esse valor aqui, eu vou ter que ir aqui, ó, fazer essa tabela, construir. Então, eu vou encontrar o x menos x1 elevado ao quadrado. Então, eu calculei a média aqui e vou calcular a soma aqui, como se a gente fosse calcular a variância, né? Calcular a variância. Então, isso aqui vai ser o valor anterior aqui, menos o xi menos a média. Aqui da mesma forma, x2 menos a média, e assim vai. Depois eu somo, deu 0,44. Faço aqui também da mesma forma para a amostra 2, para o tipo de gasolina 3 e o tipo 4. Bom, se eu agora somar tudo isso, somatório. Se eu somar, olha aqui, ó, vou somar todos esses valores que eu encontrei. Então isso vai dar 1,42. Esse 1,42 é essa soma de quadrados aqui, ó. Então eu vou pegar e... Ok. Agora, quem é o grau de liberdade? Aqui o grau de liberdade é entre médias. A gente já viu aqui, ó. O grau de liberdade entre média é 3. E o grau de liberdade, então aqui é 3, entre médias. E aqui é 20. Aqui eu vou dividir uma pela outra. Vou dividir isso aqui. Eu divido por 3, grau de liberdade. E aqui eu divido 1,42 por 20. Ok, deu 0,71. Como a gente tinha feito lá, tinha dado 0,412 o s ao quadrado de b. E o s ao quadrado de w tinha dado 0,71. Se você dividir um pelo outro. Então, dividindo um pelo outro. Vou colocar aqui na frente. Então, isso vai dar isso. Dividido por 0,71. Dá 5,63. Ok. Então, esse é a nova. Essa é a nova. Tem uma forma de fazer isso diretamente do cálculo que a gente vai ver no próximo vídeo.